está aqui para fazer uma visita guiada pela exposição Índios, os Primeiros Brasileiros. E dessa forma a gente vai tentar entender um pouco mais sobre como a história do Brasil foi construída com a participação dos indígenas. No século XVI, haviam notícias, rumores sobre a existência da América, mas como existiam de dragões, de gigantes, eram notícias bastante precárias. No momento que os viajantes, os portugueses e espanhóis, eles iniciam essas viagens, não é como se nós imaginássemos que estivéssemos indo para a Europa ou a Europa vindo nos visitar. É como se a gente fosse para alguma coisa fora do sistema planetário, né? Onde nós podemos encontrar coisas completamente diferentes. O que existia de população na Europa era cerca de 80 milhões de pessoas. Os demógrafos históricos dizem que na América existia uma população também por volta de 80 milhões de pessoas. Quer dizer, não era alguma grande civilização conhecendo um pouquinho de gente isolada e separada, que por alguma razão climática, geográfica ficou isolada. Era uma mesma quantidade de gente que estava presente ali. Por isso, o termo chamado, né, de Novo Mundo, da ideia da grandeza da aventura e da grandeza da experiência que eles estavam vivendo. Olha só, gente, aqui a gente vai entrar na sala e eu quero que vocês imaginem como se fossem os portugueses chegando aqui no Brasil. O que eles viram? O que eles perceberam de diferente? Vamos lá? Tudo muito diferente. A feição deles é parda, um tanto avermelhada, além de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Fazem menos caso para encobrir suas vergonhas do que mostrar a cara. Seus corpos são limpos e tão gordos e tão formosos que não pode ser mais. Andam todos tão bem dispostos, bem feitos e galantes com suas pinturas. E estavam mais mansos e seguros entre nós do que nós entre eles. Então vamos lá, para a gente ver um pouquinho mais sobre esse estranhamento que os portugueses sentiram quando chegaram aqui. Então, gente, vocês estão olhando essas pinturas todas dessa parte aqui? O que está chamando a atenção de vocês? Enquanto no Velho Mundo, a natureza avaramente regateava suas dádivas, repartindo-as por estações e só beneficiando os previdentes, os diligentes, os pacientes. No paraíso americano, ela se enregava de imediato em sua plenitude, sem a dura necessidade, sinal de imperfeição, de ter de apelar para o trabalho do homem. Como nos primeiros dias da criação, tudo aqui era dom de Deus. Não era obra do orador, do ceifador ou do moleiro. Elas pensam muito nos índios como se eles fossem preguiçosos, como se eles não trabalhassem. Mas, na verdade, não era bem assim. Os índios, quando os colonizadores chegaram aqui, eles foram escravizados. Hoje em dia, a gente pensa como se escravo fosse só escravo africano. Mas não. Lá no comecinho, os escravos eram os índios. Eles eram capturados lá na selva e eles eram colocados em grupos. Pois é, então, eles eram capturados e eles eram colocados em grupos, em aldeamentos, que assim, não se importavam se eram grupos
indígenas inimigos, se eram índios que não se davam, se eram índios de culturas diferentes, eles eram colocados todos num lugar só para trabalhar como escravos. Vocês imaginam como isso devia ser complicado? Muitos se rebelavam, muitos ficavam irritados com essa situação. Os indígenas eram chamados nesse momento, e por todo o século XVII também, os negros da terra. E toda a construção da colônia, toda a construção das cidades, Salvador, Olinda, São Paulo, ela não foi feita pelos negros que não estavam ainda aí. Os negros começam a chegar em profusão, sobretudo a partir do século XVII e a partir do momento do comércio holandês, quando os holandeses implantam realmente uma bomba produtora em Pernambuco e dominam o mercado mundial de açúcar. Antes a produção ainda não é tão forte. Então, nesse momento, a captura de indígenas, o que eles chamam de descimento, eles iam às aldeias indígenas e traziam famílias inteiras para viver dentro dessas coisas. Era um processo absolutamente similar à escravidão, só que não reconhecida. Importante pensar, quando se pensa a colonização, é isso. Todas as cidades, igrejas, estradas que foram feitas no país, foram feitas, sobretudo, com essa mão de obra. Depois, em vários momentos, com os escravos. Mas os escravos estavam muito mais relacionados à produção das plantations, a essa produção de açúcar, produção valorizada, do que essa economia. Os portugueses, quando eles chegaram aqui, eles também tentaram catequizar os índios. Eles tentaram levar a religião deles para os índios. Pois é, com os jesuítas, que fizeram as missões aqui, né? Então houve uma troca de cultura, né? Os portugueses chegaram aqui, tentaram impor a cultura deles, a religião deles, para que os índios também se tornassem cristãos. Eles achavam que os índios eram selvagens, eram bárbaros, inferiores. Então eles tentaram levar a cultura deles para os índios, para que os índios deixassem de ser selvagens, assim, bárbaros, que nem eles diziam. Depois de toda a violência que a gente viu caracterizando a ação dos brancos, né, nessa região, agora a atuação missionária. Então são alguns quadros do século XIX, esse aí é um quadro famoso do século XIX, em que aparece um missionário, né, colocando um crucifixo no indígena, né? E essa é importante de entender. Essa é uma autorrepresentação dos missionários, né? Quer dizer, onde os índios são dóceis, onde os índios aceitam a coisa. Então, pode parecer até um animalzinho de estimação ali, se chegando ao seu dono, né? De tanto submisso que ele é, né? Mas, de certa forma, também a atividade missionária impediu que uma extinção maior acontecesse. Algumas áreas foram preservadas através da implantação de missões, onde não podia haver caça de índios lá dentro. O momento que há uma virada, a partir de, sobretudo, 1680, começa a haver uma regulamentação das missões, no sentido de que o contato direto dos brancos com os indígenas, dos portugueses predadores, como no que a gente viu, eles tendem a ser evitados. Então os missionários implantam uma rede de atuação bastante grande dentro dessas áreas. Oi, gente, olha só. Vocês sabiam que os índios no Nordeste, eles foram considerados extintos há muito tempo atrás? Mas vocês sabem por que eles foram considerados extintos? A morte dos índios não é uma suspeita que a gente tem. Ela foi construída dentro da nossa experiência através de toda a elite do Império. Em 1850 foi feita uma coisa importante no Brasil chamada Lei de Terra. E a intenção dela era instaurar a propriedade capitalista da terra no Brasil. Quer dizer, esse é realmente um loteamento. Quando eles foram demarcar as terras, ver que terra era de quem, que terra era de fazendeiro, que terra era de índio, eles viram que muitos índios já estavam miscigenados. Índios já tinham casado com brancos, já tinham tido filho com branco, então estava uma mistura só. Então, o que eles fizeram? Quando eles chegaram nas terras que os índios queriam que fossem consideradas as terras deles, os portugueses falaram, não,
essa terra aqui não é indígena porque você não é mais indígena, você já se misturou com o branco, então você não é mais indígena. Mas ele ainda tinha cultura indígena, ele ainda tinha os deuses, as crenças, a religião, então ele ainda era índio, né? Só que ele já não tinha cara de índio, né? Porque ele já estava misturado. Pois é, nessa época aqui, eles queriam criar assim, uma identidade de Brasil. E como é que eles fizeram isso? Eles botaram o índio como se fosse assim, o herói nacional. Tá? Como se o índio ele fosse o símbolo do Brasil. Mas ao mesmo tempo que eles faziam isso, eles estavam lá tirando a terra dos indígenas. Então, era uma coisa meio que não fazia muito sentido, né? Porque por um lado eles tentavam colocar o índio como herói, mas por outro lado eles não estavam respeitando o direito dos índios. Força e vitalidade dos grupos indígenas contemporâneos que lutam pelo reconhecimento das suas identidades e dos seus direitos à terra e à cidadania. De quando vocês acham que são essas armas? Que época? Muito tempo atrás? Nossa, tanto tempo assim, você acha? Vocês que essas armas, elas são de hoje em dia. Elas são de grupos indígenas que fizeram elas há pouquíssimo tempo. Vocês acreditam? O que vocês acham que são essas coisas aqui? São estátuas, são esculturas. Mas essas cestas aqui, o que são? São para pegar, são armadilhas, não são? Então aqui, o que estão fazendo? Estão representando cenas assim de caça, né? Isso aqui são arapucas, são armadilhas que são usadas para pegar os animais. Tá? E aqui são algumas esculturas de animais de barro. Esses são objetos que os indígenas usam hoje em dia no cotidiano, usam para cozinhar, para guardar os alimentos. Tá? Eles fazem. E gente, olha só. O que vocês estão vendo de legal nessa foto aqui? É um garotinho pequenininho, né? Só que ele tá todo assim, vestido com uma roupa elegante, né? Tá todo pintado, não tá? Pois é, isso aqui mostra o quê? Que muitos grupos indígenas, eles estão tentando reforçar cada vez mais sua cultura, mostrar para os mais novos a cultura dos antepassados, tá certo? Para perpetuar a cultura deles aqui, tá certo? Porque por muito tempo as pessoas tinham vergonha de ser índio. Por quê? Porque as pessoas tinham muito preconceito com os indígenas aqui no Brasil. Ainda tem, até hoje tem muito preconceito. Eu sou índio, eu sou guerreiro. As pessoas, elas não têm mais vergonha. Antes, eles tinham vergonha de serem, de dizer eu sou índio, eu sou chucurucariri, eu sou pataxó. Eu tinha vergonha de dizer isso. Hoje não, eu sou, e se você disser que eu não sou, eu vou brigar com você. Hoje, os índios, eles usam colares, eles se pintam, né? Eles saem na cidade pintado. E ouvi críticas, porque em todo canto que passa, ouve. Mas eles estão ali, olha, assim, sabe, lá pra cima. Então hoje você vai ter que me assumir do jeito que eu sou, querendo ou não. Nós somos 220 povos, né? Cultura diferente, língua diferente, vida diferente. Uns tiveram 500 anos de contato, outros 200, outros ainda estão isolados, sem contato. E às vezes a sociedade brasileira quer que nós sejamos iguais.
Então, né, isso que a educação devia contribuir com a gente era mostrar a diferença, né? Que nós não somos iguais. E não somos índios também. Índio foi o nome que deram pra gente. Cada um de nós aqui é um povo. Mas índio foi o nome que deram, os índios. E nós, infelizmente, por causa de força de lei, adotamos esse nome, né? Os indígenas do Brasil. Na verdade, nós somos povos diferentes. E nós só queríamos ver, assim, ver como um povo diferente. Né? Do mesmo jeito que a educação for usada para nos oprimir, né? Pode também ser usada também para nos libertar. Na nossa mata ainda tem peneiro, Jurema preto sabiá, peneiro, só não tem pena de arara, peneiro, para enfeitar nosso cocá, peneiro. Porque se você vem na minha aldeia, você é um não índio, mas se você vir na minha aldeia se dançar um toré, se participar de algum ritual nosso, não vai fazer você um índio. Então, a identidade é uma coisa assim que está na cabeça de cada um, né? Mesmo eu estando na universidade, eu moro em apartamento, né? Eu uso jeans, de vez em quando eu vou à praia, mas isso não me faz de mim uma não índia. E assim, agradecemos pela presença de vocês e a gente espera ter contribuído com esse diálogo do passado com o presente para a construção de um futuro em que a gente possa pensar um pouco mais a diversidade cultural do nosso país. Somos índio brasileiro, a bandeira nacional. Somos índio brasileiro, a bandeira nacional. Tamo na nossa aldeia, pra que mandaram chamar? Tamo na nossa aldeia, pra que mandaram chamar?